Boa noite, eu sou o Cunha, trabalhador espírita vinculado ao Centro Espírita Nosso Lar, aqui em Pinhais, um trabalhador voluntário. E hoje temos a alegria de estarmos aqui junto a esses corações amorosos, vinculados ao Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, através do YouTube, ao qual desejamos manifestar a nossa alegria, o nosso carinho e o nosso reconhecimento. Para darmos início a esta atividade, rogamos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe. A Jesus, o nosso Mestre amado, que nos envolva a todos em muita luz, em muita paz e muito amor. E que os bons espíritos que nos amam, que nos conhecem, que nos amparam, que nos ajudem a compreendermos as lições do Evangelho e que essas lições possam ir transformando a terrinha árida do nosso coração numa terrinha fértil, para que as sementes do Evangelho trazidas por Jesus possam germinar, crescer e produzir frutos. O tema escolhido para esse momento, ele é extraído do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o item 7 do capítulo número 9. O capítulo número 9, ele vai trabalhar uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Brandos são as pessoas gentis, doces, afetuosas. Pacíficas, as pessoas que estão trabalhando, que estão edificando dentro de si mesma a paz. Então são aquelas pessoas dóceis, afetuosas, bondosas, gentis e que já possuem paz dentro de si. Elas irradiam paz, elas nos contagiam com a sua paz. O item é o item 7. Esse item 7, ele vai trabalhar o tema a paciência. É uma mensagem mediúnica, curta, são 4 parágrafos, bem curtinha, bem fácil de ler, que Allan Kardec recebeu na cidade de Havre no ano de 1862, e o espírito assinou essa comunicação como um espírito amigo. Nós sabemos hoje, no movimento espírita, que esse espírito que se identificou como espírito amigo é a veneranda Joana de Ângeles, mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, e que ela faz parte dessa falange dos espíritos da verdade. Tanto ela como o Emmanuel, mentor espiritual do Chico Xavier, fazem parte dessa falange do espírito da verdade. A Joana de Ângeles, ela trabalha muito a linha psicológica. Então é muito interessante, esse link que ela faz da brandura, da paz com a paciência. Eu vou ler o primeiro parágrafo inteiro, que é bem curtinho, mas ele é muito difícil de entender. A gente tem que pensar muito, tentar entender muito. Então eu vou ler ele inteiro e depois a gente vai tentar compreender um pouquinho esse parágrafo aqui, tá bom? Então o parágrafo diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo
vos marcou para a glória no céu. É uma frase muito profunda, que demanda muita reflexão. Eu vou dar aqui a minha contribuição do que eu consegui compreender dessa frase, tá? Então ela começa assim: a dor é uma bênção. A dor é algo bom. A dor, ela tem uma finalidade educadora, corretiva. Ela corrige. Se a gente começa a pensar assim, que Deus está no infinito do amor, no infinito da bondade, no infinito da sabedoria, que Deus jamais puniria alguém. Jamais. Deus não pune. Mas jamais, não importa o grau em que seja, Deus deixaria de corrigir uma falta, uma transgressão nossa das suas leis. Então existe uma diferença entre punição, que quer ferir, que quer machucar, que nós poderíamos dizer assim, tem um caráter muito vingativo, né? Você me fez sofrer, eu quero que você sofra mais do que eu. Muitas vezes isso é um caráter vingativo. Ainda é o nosso desejo que o outro sofra. Mas a correção é diferente. Se um indivíduo transgrediu uma lei e provocou uma dor para o seu semelhante, ele está e fica evidenciado ali uma imperfeição. E Deus, no infinito da sua sabedoria, vai corrigindo em todas as criaturas a sua imperfeição. Eu peço licença a vocês, né, para compartilhar uma experiência pessoal que eu tive essa semana. Eu assisti um filme na Netflix que foi lançado esses dias atrás. É lançamento ainda. Eu não vou dar spoiler, tá? Mas é um filme em que a personagem principal do filme, ela pega pessoas idosas, assume perante a lei uma função de cuidadora, coloca esses idosos num asilo e se aposta de todos os seus bens, de todas as suas economias. E eu comecei a assistir aquilo ali e me envolvi com o filme. E fiquei indignado. Falei, tadinho dos idosos. Não pode fazer isso. E me indignei. E comecei a mentalizar que não poderia ter final feliz, né? Eu falei, olha, esse filme não pode ter final feliz. Essa moça tem que sofrer. E passei o filme inteiro ali desejando o sofrimento daquela moça. Depois que termina o filme, eu começo a me analisar. Eu acho que o meu anjo da guarda que chegou até mim e falou assim, Cunha, que coisa mais feia. Você passou aqui 1h30 desejando sofrimento para uma pessoa. Porque o ideal era eu ter desenvolvido compaixão por aquela pessoa. Assim, se alguém está em falta, mesmo que essa falta tenha um caráter assim, forte, que me afete, eu tenho que desenvolver compaixão por essa pessoa. Por quê? Porque Deus aplicará as corrigendas. Deus aplicará. Vai haver arrependimento em algum momento e vai ter que haver reparação. E quanto mais faltas e quanto maiores as faltas, mais difíceis as reparações e às vezes demandam séculos até milênios. E ela diz assim, ó, a Joana de Ângeles, ó, a dor é uma bênção.
Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Que Deus envia a seus eleitos. Aí eu parei, poxa vida, né? Quem de nós não sofre? Quem de nós não tem já histórias para contar? Eu sempre brinco aqui no nosso lar, né? Que quem não sofreu até agora, não se preocupe, vai sofrer. Ninguém vai desencarnar sem ter histórias para contar. E ela está dizendo aqui que Deus, que a dor é uma bênção e que Deus envia essa dor aos seus eleitos. Então nós fomos eleitos para sofrer. Mas quem que foi eleito para sofrer? Toda a humanidade. Escolhido, aceito. Temos uma relação direta com Deus em que fomos escolhidos e aceitos, e a dor aceita por nós como uma bênção para nos corrigir na existência física. E eu passei a pensar, mas eleitos para quê? E, refletindo, eu cheguei à conclusão, né, uma das possibilidades é que nós somos eleitos para a regeneração. Nós sofremos para nos regenerarmos, para nos modificarmos, para melhorarmos moralmente, para aprendermos a distinguir o certo do errado, o bem do mal, para a gente enxergar as belezas que existem na solidariedade, na fraternidade, na igualdade, na prática do bem, na vivência da caridade, na grandeza da fé, da esperança, para sermos felizes. Então, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o caráter da verdadeira felicidade, o que eles dizem? A posse do necessário, paz na consciência e confiança no futuro. Então, se nós temos o necessário para viver, temos que ver se temos paz na consciência. Se e aonde a consciência nos adverte que ali há pontos de melhora, nós devemos fazer o esforço, mesmo que doa, né? Porque às vezes exige sacrifício, renúncia, capacidade de suportar, eles chamam hoje de resiliência, né? Então, a capacidade de suportar, de conviver, de caminhar com aquilo, sem revoltas, sem queixumes. Então, nós somos eleitos para a regeneração. E esse tema hoje é o tema atual do nosso momento espírita. O planeta está numa fase de transição. O nosso planeta deixará de ser um planeta de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Mas a regeneração não acontecerá simplesmente externamente, ela vai acontecer internamente dentro de nós. Para que haja um acelerador dessa regeneração, o que Deus enviou aos seus eleitos atualmente? Um vírus que está forçando as pessoas a retornarem aos seus lares, a conviverem menos exteriormente, dando-nos a possibilidade de vivermos um momento de autoconhecimento, de autoiluminação. Nós não temos essa possibilidade hoje. O vírus não nos mandou para dentro de casa, para a melhor escola que é o lar. O lugar mais seguro, mais sagrado, o lar, a melhor igreja, a melhor escola, a melhor oficina, o melhor laboratório. As nossas maiores prioridades. E o que a gente percebe, assim, com muito carinho, com muito respeito? A gente percebe ansiedade. É difícil ficar no lar. É difícil conviver consigo mesmos. É difícil conviver com silêncio,
é difícil desejar o autoconhecimento, a autoiluminação. É difícil para nós ainda. Nós somos almas inquietas. E se conhecer dói. Porque a nossa primeira tendência é tentar descobrir as nossas imperfeições. E dói. Depois a gente para, olha, estou cansado de deixar defeito em mim. Agora eu vou identificar os meus potenciais. Aí é gostoso. Então eu posso caminhar, lógico, identificando minhas imperfeições, mas eu também posso caminhar através do meu autoconhecimento, identificando os meus potenciais. Usando-os para o progresso, para o bem, para o meu bem, para o bem dos que convivem comigo, para o bem da humanidade. E ela diz assim: não vos aflijais. Aí você para aqui, você pensa assim, pera aí, a dor é uma bênção, mas a dor dói, a dor machuca, a dor fere, a dor afeta a nossa paz, afeta a nossa fé, a nossa esperança no futuro. E ela fala assim, não vos aflijais. E eu fico pensando assim, puxa vida, né? Então, eu entendo que a dor é uma professora, que ela tem um caráter de me corrigir nas falhas morais, nas minhas imperfeições morais, e não é para se afligir. Mas como assim? Aí trazendo para o campo prático, perdeu o emprego. Perdeu o emprego. Todo aquele medo, toda aquela ansiedade, toda aquela insegurança é pura aflição. Na realidade, você perdeu o emprego, vai ter que arrumar outro. O resto é sofrimento desnecessário. Então, quando nós temos algo, passamos por uma dor, a dor tem o seu tamanho. Mas às vezes nós duplicamos, centuplicamos a dor com as nossas aflições, nos afligimos. E agora, o que vai ser na minha vida? O que eu faço? Eu quero morrer, eu vou me matar, eu vou matar, Tudo isso é aflição. E ela fala assim, por isso que esse tema paciência, porque a paciência, a gente tem que entender a característica dessa virtude. A característica da virtude da paciência é de uma pessoa que não perde a calma. E que tem a capacidade de suportar algo sem reclamar. Então o que é uma pessoa paciente? Não perde a calma. E suporta algo sem reclamar. Então é lógico, o tamanho, a dor fica no tamanho certo, corretiva, instrutiva, libertadora, que promove um progresso, um bem no indivíduo. Mas isso só é possível para quem permanece calmo, para quem consegue suportar sem reclamar. E ela fala, não se aflija, você tem a dor, suporta a dor, convive com ela, não reclama, não perca a calma. Nós pioramos muito a nossa dor com o nervosismo. Aumentamos o fardo, damos peso ao fardo com as nossas reclamações. É difícil para as pessoas que não precisam cuidar da gente, e se a gente só reclama, não é assim? Não é muito mais fácil cuidar de pessoas dóceis, afetuosas, pessoas agradecidas, queridas? É muito mais fácil. E ela diz assim, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente. Então ela fala o seguinte, que quando a gente sofrer, é para a gente falar bem de Deus ainda. Não é assim? Meu Deus, perdi o emprego. O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso melhorar? Quais as provas que eu vou passar? Quais as experiências que eu vou vivenciar?
Eu sei que está tudo no teu planejamento. E o teu planejamento é sábio, é grandioso. E que depois que eu passar por tudo isso, um dia eu vou dizer: que bom que eu saí daquele emprego. E se mesmo eu encontrei uma doença, e essa doença me levar à desencarnação, e eu conseguir ainda bem dizer a Deus, eu poderia ir mais tarde no mundo espiritual dizer: meu Deus, obrigado, porque eu vou compreender a natureza daquela dor, por que eu passei por ela, qual foi a importância dela na minha vida. Então, uma vez eu estive aqui no Hospital de Hanseníase de Piraquara, isso há muitos anos atrás, né? E tinha uma senhora que eu admirava muito, ela tinha um astral muito elevado, uma pessoa muito com a Hanseníase, mas que irradiava muita alegria. E um dia ela disse uma frase assim: o que dá força para a gente é o amor que a gente tem por Deus. Pessoal, o que dá força para a gente? O que dá ânimo para a gente? O que dá coragem para a gente? Não é um amor? Então, o amor que uma mãe tem a um filho faz ela superar tantas dificuldades, aceitar tantos sacrifícios, passar por tantas renúncias. Mas e o amor que nós temos a Deus? Qual é a força? Qual é o ânimo? E com a certeza ainda que quando passamos bem por uma situação difícil, Deus nos recompensará de alguma maneira. Imagine qual é a matemática divina, perfeita, infinita. Como é que Deus calcula o tamanho da dor, a duração da dor? Então, se existem correções que têm um caráter de pena, existem também benefícios que têm um caráter de recompensa. Porque Deus é bom. E ela diz assim: antes bem dizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo, a dor que nós passamos neste mundo, no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, segundo aí os pesquisadores do Espiritismo, dos planetas vinculados ao Sol, é o planeta menos evoluído. E Kardec nos diz que aqui no planeta Terra só reencarnam espíritos imperfeitos, rebeldes e propensos ao mal, que dá para nós entendermos a nossa condição espiritual, né? Rebeldes, imperfeitos e propensos ao mal. Então a dor que nós enfrentamos neste mundo é para ir diminuindo a rebeldia, diminuindo a perfeição e nos pacificando, para que a gente deixe de usar a força bruta, a ignorância, a violência para resolver os nossos problemas. E ele diz: vos marcou para a glória no céu. O que quer dizer isso? Glória no céu. Então imagina quem encarna nesse planeta que traz tanta dor, que tem a sua dor. Não é fácil. Não é fácil. Mas quem passa bem por ela está marcado para a glória no céu. Ou seja, vamos encontrar muita paz, muita felicidade ao desencarnarmos. Por isso que o Espírito diz: felicidade é a posse do necessário, fé em Deus e esperança no futuro. Qual é a esperança que nós podemos ter quando resistimos ao mal e perseveramos no bem? Glória, paz, felicidade no mundo espiritual, no céu. É muito lindo, é muito consolador, é maravilhoso. E ela diz assim no segundo parágrafo: sede pacientes, não percam a calma, suportem. E ela justifica dizendo assim: a paciência também é uma caridade.
Pessoal, então quando ela está dizendo assim que nós estamos acostumados com a caridade material, né? Caridade de dar coisas. E ela está dizendo que a pessoa que consegue manter a calma, que consegue manter a sua paz, é uma pessoa que está praticando a caridade. E a caridade é uma lei de Deus que foi ensinada para nós pelo Cristo amado. Aí eu fui dar uma pesquisadinha nesse tema, porque eu queria aqui a Joana de Ângeles, uma benfeitora, uma veneranda, mas eu queria ver se eu encontrava alguma coisinha de Jesus. Jesus falando sobre a dor. E eu encontrei no livro Ave Luz, que é uma psicografia do médium João Nunes Maia, e o espírito é o espírito Shaolin. E esse livro, ele traz aqueles momentos íntimos de Jesus na Galileia, na casinha de Pedro, à noite, que era uma verdadeira igreja, um verdadeiro templo, em que eles dialogavam, em que ali os discípulos podiam perguntar o que quisessem a Jesus. Imagine, pessoal. Imagine você numa casinha pequena, o mestre ali, sentadinho, em pé, irradiando a sua calma, a sua paz, a sua serenidade, olhando para os olhinhos de cada um que está ali e identificando a maior necessidade, a maior inquietação, a maior necessidade de aprendizado, olhando, e aí olha para os olhinhos como quem diz: fala, filho, pergunta. E nessa noite, Tomé, o discípulo Tomé, depois apóstolo Tomé, ele pergunta a Jesus sobre a dor, ele quer que Jesus fale alguma coisa sobre a dor. E olhem só o que Jesus fala sobre a dor. Jesus fala assim para Tomé: creio. Ele não falou acredito, acho, creio. Creio é uma condição de convicção que você só consegue através da razão, que é através do conhecimento, é através da verdade. Você só pode dizer que creio quando isto é verdade. E Jesus era a verdade. Creio que a dor, olha só, creio que a dor. Jesus sabia o que era dor. Jesus compreendia. O governador espiritual do planeta, reencarnado, compreendia a dor. E aí Jesus demonstra toda a sua doçura, né? Dizendo assim para ele: olha só que bonito, hein? Creio que a dor, meu filho. Olha a relação amiga que Jesus oferece a ele. Creio que a dor, meu filho, é um anjo. Olha, Jesus dizendo assim: creio que a dor, meu filho, é um anjo em favor da humanidade. Vocês já pediram alguma vez assim: Jesus envia um anjo para me ajudar? Envia um espírito para me ajudar? E Jesus fala assim: creio que a dor é um anjo em favor da humanidade. Toda dor que a humanidade, coletiva, tá? Dor coletiva, toda dor que a humanidade passa hoje, na nossa visão espírita, é um anjo enviado em favor da humanidade. É um momento de muito aprendizado, é um momento de muita elevação, se nós conseguirmos aproveitar esse momento para a autoiluminação, para o autoconhecimento, para a edificação da nossa calma, da nossa doçura, da nossa paz, oferecendo isso aos nossos semelhantes. E Jesus justifica um anjo em favor da humanidade que ainda desconhece os seus benefícios. Quer dizer, Jesus, olha, quando eu sofro, a minha vontade nas minhas preces é dizer a Jesus: por que
que eu estou sofrendo. Eu queria que Jesus, que a espiritualidade, me dissesse a justiça da minha dor. Ainda é o pensamento mais primário, o pensamento ainda ligado como se fosse uma punição. Meu Deus, estou sofrendo, qual é a causa, qual é o motivo? Mas na fala de Jesus, que é um anjo em favor da humanidade, quando eu sofro eu tenho que perguntar: meu Deus, para que esse sofrimento? Para quê? Qual o benefício que ele me traz? Qual é a lição? O que eu preciso aprender? Isso tem que ser algo muito bom da minha vida. A dor que eu passo tem que ser algo muito bom da minha vida, porque senão ela não teria sentido. Ela tem que ter um caráter angelical, um caráter divino, porque é algo que tem que ser muito bom, porque senão seria punição, e Deus não pune, Deus corrige. Olha só. E aí Jesus vai dar alguns exemplos. Olha só que interessante, Jesus dá um exemplo assim, que eu dei uma resumida. Jesus diz assim: aos teimosos na prática do mal. Não tem pessoas hoje, pessoal, que são teimosas, mas teimosas, não importa o que você diga, o que você fala, o que você faça, elas fazem o mal. A corrupção, as coisas que as pessoas estão fazendo agora, se comprometendo espiritualmente, seriamente, com a pandemia, e são teimosos. Pode a mãe advertir, pode o pai advertir, o filho, a esposa, quem for, eles são teimosos, não abrem mão. Tem pessoas que elas são indisciplinadas e não aceitam disciplina. Não tem assim pessoas que não aceitam disciplina? Eu levanto a hora que eu quero, eu faço a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. Quando o mundo mudar, eu mudo. Julgam todos os indivíduos. Não é assim? Pessoas que maltratam quem quer que seja, maltratam animais, maltratam a natureza, maltratam idosos, maltratam crianças, maltratam o marido, maltratam a esposa, maltratam o pai. Tem pessoas que é do maltrato, elas tratam mal as pessoas. Pessoas que vivem na ignorância, no sentido de que nunca medem as consequências do que estão fazendo. Você está comendo demais, não dá nada. Olha, você está bebendo demais, não dá nada. Você está fumando, não dá nada. Pessoas que não medem, olha, um dia você vai preso se continuar fazendo assim. Pessoas que são inconsequentes. E isso é filho da ignorância, filho da falta do conhecimento, da compreensão das leis divinas, da imortalidade da alma, das leis de ação e reação. O egoísmo é uma chaga que toda a humanidade tem. Todos nós precisamos identificar o egoísmo dentro de nós. E o egoísmo, ele trabalha muita vaidade. Quando a gente é muito egoísta, a gente apedreja as pessoas. Primeiro eu, depois eu, e o que sobrar eu guardo porque eu posso usar algum dia. É muito dolorido. O outro é a hipocrisia. A hipocrisia, a gente tem que tomar muito cuidado e observar quando a gente é hipócrita. Às vezes eu me pego assim e falo, meu Deus, como ser hipócrita? Porque a hipocrisia, ela sempre tem oculta um sentimento de escravizar o outro. A gente quer que o outro esteja encantado com a gente. Nós criamos uma imagem, uma falsa imagem, uma mentira, no sentido que o outro caia nessa imagem. É uma escravização. Nós queremos ser dono do outro, ter posse do outro. Pois bem, e se todos esses estão assim, no conjunto de teimosia, de que não querem mudar, qual é o recurso para que essas pessoas mudem? Para que nós mudemos? É o sofrimento. O mau filho vai experimentar um dia a orfandade.
O mal rico experimentará algum dia a mendicância. O mau trabalhador, a dificuldade de conseguir trabalho. O mau marido está vivendo uma encarnação em que não vai conseguir casar e o Senhor deseja casar. Então, o sofrimento, ele vai despertar novas aspirações, novas condutas, novos comportamentos e uma busca daquele benefício que queremos tanto. E isso se encaixa naquele perfil que Jesus disse assim: não desejar aos outros o que não desejamos para nós. O que Jesus, né? Então, não desejar para os outros o que não desejamos para nós. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem a nós. E nós só conseguimos ter esse comportamento saudável quando nós vamos compreendendo as leis divinas e respeitando-as. A dor tem um caráter preventivo também, porque ela nos livra de males maiores. Eu me recordo, né, quando eu ia com a Nancy, aqui no Educandário, em Piraquara, que nós fazíamos visitas religiosas aos meninos ali, que estavam ali, vamos dizer assim, presos, né? Afastados da sociedade, porque haviam cometido desrespeitos profundos à lei. E um dia eu perguntei aos meninos assim: quem de vocês aqui já disse, Jesus me tira daqui? E todos eles levantaram a mão. E aí eu perguntei: por que Jesus não tirou ainda? Daí eles falaram: não sei, acho que Jesus não escutou minha prece, acho que Jesus não escuta, não sei o quê. Eu falei: e sabe por que eu acho que Jesus não tirou vocês aqui ainda? Para vocês não fazerem mais bobagens lá fora. Vocês estão prontos para a liberdade? Vocês estão prontos para sair daqui e trabalhar por salário mínimo? Levar marmita, comer marmita, baixar a cabeça, encarar o serviço? Aí um deles diz: ô tio, qualquer assaltinho dá mais que salário mínimo. Então, essa perda da liberdade, esse afastamento da vida social, tinha também ali um caráter preventivo de proteger aqueles espíritos de males maiores. Uma vez uma amiga quebrou o pé e me falou: Cunha, o que será que eu tenho que aprender, né? Por que será que eu quebrei o pé? Eu falei: não sei. Mas veja a sua vida, talvez você vivesse uma vida ansiosa, acelerada, e talvez agora você precisasse parar para refletir. Agora você vai ter que ficar deitada em casa, acamada, e você ganhou um tempo de Deus para pensar na vida. E ela falou: Cunha, a minha vida era uma loucura. E o que eu mais tenho feito nesses dias é pensar. E eu tenho agradecido muito a Deus, porque, Cunha, eu estava caminhando por um caminho perigoso. Se Deus não me para pensar, eu ia errar feio na vida. Então a dor, segundo Jesus, é um anjo que Deus envia a toda a humanidade. O que a Joana de Ângeles nos propõe? Que diante da dor ofereçamos a ela a paciência, que tem o caráter de não perder a calma e o caráter de suportar sem reclamar. Não é fácil ser espírita, né? Mas é maravilhoso ser espírita. A espiritualidade não exige nada de nós, mas espera tudo de nós. O que os benfeitores amados nos oferecem é conhecimento, é instrução, é orientação. Os espíritos superiores não dão ordens. O compromisso que eles têm com Jesus é orientar, instruir. Então, quando nós começamos a dar ordens, ou aceitarmos ordens, nós estamos no campo mais inferior. A meta é orientação, instrução.
Lembra que Jesus disse? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Nosso objetivo é conquistarmos a nossa paz, a nossa confiança no futuro, fortalecermos a nossa fé, trazermos a paz para dentro de nós, a calma diante da vida, através de um conhecimento superior, que hoje nos é oferecido com muita abundância. Que Deus, nosso Pai, abençoe cada um de vocês, seus lares, sua vida, abençoe sua mente, seu coração, e que essas reflexões, que são apenas reflexões, possam de alguma forma terem contribuído para o seu bem e para a sua paz. Até uma próxima oportunidade, e que Deus, nosso Pai, nos abençoe muito. Que assim seja.